Presidente. Senhor presidente Raimundo Lira. Eu vou dar a palavra a Vossa Excelência. Obrigada. A presidência... 1 minuto pela ordem, senadora Vanessa. Obrigado, presidente. Primeiro, eu gostaria de pedir um tempinho a mais, porque eu tenho uma questão de ordem que não é apenas assinado por mim, por outros senadores, um pouco mais longa. Vossa Excelência, é pela ordem ou uma questão de ordem? É uma questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, 2 minutos. Perfeito, mas eu gostaria de pedir a mesma benevolência que foi dada ao senador Ronaldo Caiado, quando fez uma questão de ordem semelhante. Porém, no nosso entendimento, ainda não devidamente tratada por essa comissão. Não por falta de Vossa Excelência não ter respondido da forma contundente como deveria. Vossa Excelência respondeu da forma contundente como deveria. Entretanto, esta decisão não tem sido suficiente para resolvermos graves e repetidos problemas nessa comissão, senhor presidente. A questão de ordem, inclusive, tem um aditamento até. Eu não vou lê-la como um todo, mas algumas partes que diz respeito às notas taquigráficas eu vou ter que ler. Porque essa questão de ordem, senhor presidente, baseado no artigo 48 do nosso regimento interno, ela trata basicamente do papel dos advogados, porque nós entendemos que é de extrema relevância para a nossa democracia, atuando os advogados, em regra, no Poder Judiciário. Quando atua no Poder Judiciário, o advogado faz a prestação jurisdicional dentro das regras próprias pelos juízes e tribunais, de acordo com o Estatuto da OAB. O processo de impeachment, todos nós sabemos, ele é jurídico, mas político também, por ocorrer fora do poder originalmente com competência para julgar e por ter como juízes nós, os parlamentares. O papel do advogado, entretanto, seja da acusação ou da defesa, ele não é modificado em razão do foro. Limita-se, por dever de ofício e por não detentor de mandato popular, a tratar do que está nos autos, no termo da denúncia apresentada. O que nós temos assistindo nessa comissão especial, senhor presidente, aqui nessa comissão, por parte da advogada que representa os denunciantes, e ela é parte como uma denunciante, senhora Janaína, é uma atuação completamente distanciada do exercício da advocacia, seja no comportamento, ações, em palavras. O seu discurso, senhor presidente, se reporta ao que é debatido nos termos, deveria se reportar ao que é debatido nos termos da denúncia número 1, mas não o que ela faz. Ela acusa e responde, senhoras e senhores senadores. Ela acusa, ela responde. E eu tenho aqui algumas apenas, notas taquigráficas, do dia 23 do mês de junho. Não vou ler toda, é muito grande, mas ela disse assim, o meu papel aqui é brigar pelos esclarecimentos que o povo brasileiro merece receber. Não, o papel dela aqui é defender a denúncia, é falar da denúncia. E vou seguir logo para as outras notas taquigráficas, ela agride, senhor presidente, e fala aqui como a representante do povo, faz discursos políticos ao invés de limitar-se a provar o que é papel da acusação nesse processo, que houve cometimento de crime de responsabilidade pela senhora presidente da República. Então, senhor presidente, o conceito, de acordo com o efeito, no dia 23 de junho, após fazer comentários e ilações acerca da prisão do ex-ministro Paulo Bernardo, que acaba de ter uma decisão, acaba de ser libertado. Eu quero aqui cumprimentar, abraçar, já fiz pessoalmente, a senadora Gleisi. Mas veja, no dia 23 de junho, o que a senhora advogada falou? Abre aspas, a defesa tem falado muito do sistema do Ministério do Planejamento, ou seja, que tudo é informatizado, que tudo é estabelecido por termos de parâmetros. E hoje, várias prisões envolvendo a empresa que cuidava do sistema do Ministério do Planejamento. Inclusive, o ministro do Planejamento, na época, em 2009, foi preso. São palavras dela. Eu queria saber, perguntando da testemunha que estava sentada aí, eu queria saber, a empresa
que cuida desse sistema, por acaso, é a Consiste? Ela perguntou da testemunha se, por acaso, a empresa que cuidava do Ministério do Planejamento, na época que a testemunha era ministra, era a Consiste. Mas vamos lá. Aqui no dia 14 do mês de junho, o que disse a senhora? Chama-me muita atenção o fato dessa preocupação reiterada, não só à Constituição Federal, mas à própria Operação Lava Jato. Eu queria lembrar que há vários parlamentares do PT que são citados na delação do seu Paulo Roberto Costa, que foi quem deu o ensejo ao nascimento da Operação Lava Jato. Palavras delas, no dia 14. Mas vamos seguir. No dia 15... Não, senhor presidente, eu estou concluindo. Eu peço, senhor presidente, senhor presidente, Vossa Excelência, eu peço só a benevolência de Vossa Excelência. Eu vou dar um pouco mais de tempo a Vossa Excelência, mas eu quero dizer o seguinte, que essa questão de ordem já está superada. Ela foi decidida ontem pela presidência. Perfeito. Eu vou chegar lá, presidente, se Vossa Excelência me der um pedacinho de tempo. Vou dar mais um minuto. Vou dar mais um minuto a Vossa Excelência. No dia 15, disse o seguinte, ela disse, compreendo a indignação e os protestos dos parlamentares do PT e do PCdoB, no que diz respeito à nossa denúncia, porque, como resgate histórico, é preciso lembrar que o PT não só votou contra a Constituição, mas o PT e o PCdoB votaram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí vai no dia 15, senhor presidente, como Vossa Excelência diz, e eu já estou concluindo, porque eu não quero prejudicar as determinações de Vossa Excelência, eu quero me adaptar às determinações de Vossa Excelência, esse é meu único objetivo aqui. Nós tivemos que, nem daríamos entrada, eu mesmo tinha anunciado e não daria entrada, porque Vossa Excelência tinha decidido. Mas no dia de ontem fizemos um adendo a essa questão de ordem e demos entrada, formalizamos. Por quê? Porque no dia de ontem esteve aqui, Vossa Excelência infelizmente não estava, senhor presidente. Esteve ali, na cadeira da testemunha, o ex-ministro Aldo Rebelo, o ex-ministro, companheiro do meu partido. Ela se dirigiu a ele ontem, depois de sua decisão, dizendo... No entanto, falou algumas coisas, no entanto, agora em junho vieram à tona várias denúncias no sentido de que o PCdoB teria beneficiado com 30% do Minha Casa Minha Vida, que é o programa da Presidente da República. Terminou o tempo de Perguntou a ele, então, presidente, a nossa questão de ordem. Vou receber a questão de ordem de Vossa Excelência. Agora, para contraditar a questão de ordem... Não, presidente, deixa eu concluir, senhor presidente. Senhor presidente, por favor, eu lhe peço... Não pediu mais um minuto, eu peço 30 segundos para eu concluir. 30 segundos. Para eu concluir, senhor presidente, veja. Ela disse que quer contribuir isso aqui é um fórum democrático. Ao mesmo tempo que eu dei à senadora Vanessa, vou dar à senadora Ana Amélia para ela contraditar. Tenham calma um pouco. O senador Caiado, quando leu 7, 8 minutos, alguém contraditou? Quando o senador Caiado leu? Mas é o direito, está pedindo quando ninguém pediu para contraditar. Porque Vossa Excelência sabia que eu tinha ido ali. Fui chamada, mas eu estava chamei ali. Vossa Excelência não estava aqui, mas eu vou dar a palavra à senadora Ana Amélia para contraditar, porque toda questão de ordem tem direito a uma contradita pelo regimento. 30 segundos para concluir, senhor presidente. 30 segundos. O que está em jogo aqui não é apenas os senadores, que não estão em xeque e que estão sendo dia a dia agredidos. A diferença nossa é que está aqui as notas taquigráficas. Se alguma manifestação de desrespeito que foi feito à advogada da acusação, traga as notas, mostre. Eu vou me render a elas, não tem problema. Mas faça o que nós estamos fazendo, porque nós estamos mostrando da onde parte o desrespeito. E Vossa Excelência tem tido as suas decisões desrespeitadas, não pelos senadores e senadoras, por esta advogada, porque o senhor foi muito enfático e ela repetiu com todas as letras, agredindo ontem uma testemunha, a senadora Ana Amélia, estava dirigindo, teve que interromper. Na minha opinião, depois da decisão de Vossa Excelência, não bastava a interrupção, não, da fala dela, não bastava. Nós tínhamos que interromper a sessão e Vossa Excelência, quem presidia, chamar todos os senadores para ver o que fazer, porque nós não podemos admitir, nós não estamos sendo julgados aqui, nenhuma testemunha estão sendo agredidas, e não sou eu que estou dizendo, estou repetindo palavras delas. Então, na nossa questão de ordem, presidente, tem perguntas que nós lhe fazemos sobre procedimentos. E nós gostaríamos de aguardar a senadora Ana Amélia para a contradita dessa questão de ordem. Apesar dessa questão de ordem, então, para quem reside? Aqui, na minha presidência, não houve desobediência até o momento. Está nos jornais hoje. Pegue todos os jornais, senhor presidente. Pegue todos os jornais de hoje. Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Queria dizer que eu estou surpresa e não imaginaria que no dia do aniversário a senadora Vanessa Graziotin vestisse de guerreira
e na última sessão desta comissão especial, viesse invocar o regimento interno no artigo 48, sem citar especificamente o que era. Mas vou ao 403, que trata de questão de ordem. Constituirá a questão de ordem suscitável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de 5 minutos, qualquer dúvida sobre interpretação ou aplicação desse regimento. Vossa Excelência já havia dirimido dúvidas a respeito desta questão. Eu estava presidindo ontem e cumpri e segui à risca a determinação da mesa a respeito dessa questão de ordem. A senadora Vanessa, que chegou depois do episódio, entrou rachando, porque estava depondo o Aldo Rebelo, correligionário da senadora, que aqui mereceu todo o respeito de todos os parlamentares, e a advogada da acusação, doutora Janaína Pascoal, foi além daquilo que permitia o regimento. Presidindo aí, alertei e admoestei a advogada antes que o advogado, doutor José Eduardo Cardoso, fizesse a cobrança ou a advertência. Mas eu já havia feito. Então, ele apenas sublinhou aquilo que eu já havia manifestado. Isso está na imprensa, nos jornais de hoje. Então, está resolvido, ela pediu desculpas, a advogada pediu desculpas, foi a tentativa de responder. Estava o assunto, como está neste momento, superado por Vossa Excelência, senador Raimundo Lira. E eu não entendo, e aí imagino que uma senadora tenha que exercer o seu direito e o seu papel com base no regimento interno, com base nas suas convicções. O que nós não podemos, no último dia de sessão, é fazer agressões a quem quer que seja a defesa, seja a acusação, a quem quer que seja. Então, eu quero, em defesa da doutora Janaína Pascoal, que aqui admitiu o erro, porque só quem admite erro é quem pede desculpas. Ela admitiu e pediu desculpas. Então, por que essa celeuma toda por uma questão já resolvida por Vossa Excelência? Eu lamento muito que tenha sido uma senadora envolvendo uma advogada que é uma mulher. Se fosse em outras circunstâncias, eu dizia, isso é uma questão machista. Não, agora é uma situação que nós estamos vivendo que não seria próprio da comissão neste momento, no último dia das oitivas das testemunhas. Eu lamento profundamente que tenha que invocar regimento numa hora dessas, meu caro presidente. E quero cumprimentá-lo porque está sendo obedecida regiamente o que foi definido aqui. Senhor presidente, minha questão de ordem está correta, de acordo com o regimento interno, repito, artigo 48, inciso 8º. Eu disse, a senadora veio me criticar que eu fiz uma questão de ordem imprópria. Vossa Excelência fez a mesma coisa. Não dei a palavra a Vossa Excelência. Peço que não coloque na ata as palavras da senadora Vanessa Graziotti. Presidente, ela disse que foi indevida minha questão de ordem, que não está correta. Minha questão de ordem está baseada no artigo 48. Vossa Excelência está atrapalhando o funcionamento da comissão. Aqui só pode desrespeitar, atrapalhar não pode, desrespeitar pode, desrespeitar Vossa senadores. Vossa Excelência teve pode, tempo... só não pode. Não, presidente, aqui estão dizendo que eu agredi. Traga as notas taquigráficas de alguma agressão que eu tenha feito. Eu peço desculpa, senadora Ana Amélia. Traga. Eu trouxe. Vossa Excelência, traga. Senadora Ela Vanessa. foi citada, senhor presidente. Senadora tem Vanessa, direito. Tem o direito ao artigo 14. Eu dei o tempo que Vossa Excelência quis para fazer a sua questão de ordem. Sabe que o tempo é 5 minutos. Sim. Nem eu utilizei os 5 minutos. Dei mais de 5 minutos a Vossa Excelência. Não, senhor presidente, não utilizei 5 minutos. Não utilizei. Quero dizer a todos aqui nessa comissão, gostaria que a senadora Ana Amélia ouvisse bem, eu tenho passado a presidência da senadora Ana Amélia, que é uma das senadoras mais respeitadas, mais preparadas que existe aqui no Senado Federal. Portanto, a minha confiança em relação à senadora Ana Amélia é total e absoluta. Tenho certeza que tudo decorreu dentro do regimento e da melhor forma, usando o bom senso que nós temos usado aqui nessa comissão. Nós temos que ouvir todas as pessoas, todos os senadores, ter um diálogo, ter a democracia. Agora, também temos que dizer quais são as normas que os advogados têm que seguir, mas também não podemos intimidar os advogados, nem da defesa, nem da acusação.
de acordo com as normas aprovadas. Presidente, pela ordem, agora pela ordem. De acordo com as normas aprovadas. Pela ordem. Passo a palavra ao relator para que faça as suas indagações. Presidente, pela ordem. Eu também quero pela ordem. Por favor, não, presidente. Tem questões pendentes pela ordem. Suspendo o trabalho da comissão por 2 minutos. Então vamos suspender. Agora, para contraditar a questão de ordem... Não, presidente, deixa eu concluir, senhor presidente. Deixa eu concluir. Senhor presidente, por favor, eu lhe peço... Não pediu mais um minuto, não, eu peço 30 segundos para eu concluir. 30 segundos. Para eu concluir, senhor presidente, veja. Ela disse que quer contribuir isso aqui é um fórum democrático. Ao mesmo tempo que eu dei à senadora Vanessa, vou dar à senadora Ana Amélia para ela contraditar. Tenham calma um pouco. O senador Caiado, quando leu 7, 8 minutos, alguém contraditou? Quando o senador Caiado leu? Mas 7, é o direito, está pedindo quando ninguém pediu para contraditar. Porque Vossa Excelência sabia que eu tinha ido ali. Fui chamada, mas estava ali. Eu chamei Vossa Excelência não estava aqui. Mas eu vou dar a palavra à senadora Ana Amélia para contraditar, porque toda questão de ordem tem direito a uma contradita pelo regimento. 30 segundos para concluir, senhor presidente. 30 segundos. O que está em jogo aqui não é apenas os senadores, que não estão em xeque e que estão sendo dia a dia agredidos. A diferença nossa é que está aqui as notas taquigráficas. Se alguma manifestação de desrespeito que foi feito à advogada da acusação, traga as notas, mostre. Eu vou me render a elas, não tem problema. Mas faça o que nós estamos fazendo, porque nós estamos mostrando da onde parte o desrespeito. E Vossa Excelência tem tido as suas decisões desrespeitadas, não pelos senadores e senadoras, por esta advogada, porque o senhor foi muito enfático e ela repetiu com todas as letras, agredindo ontem uma testemunha. A senadora Ana Amélia estava dirigindo, teve que interromper. Na minha opinião, depois da decisão de Vossa Excelência, não bastava a interrupção, não, da fala dela, não bastava. Nós tínhamos que interromper a sessão e Vossa Excelência, quem presidia, chamar todos os senadores para ver o que fazer, porque nós não podemos admitir, nós não estamos sendo julgados aqui, nenhuma testemunha estão sendo agredidas, e não sou eu que estou dizendo, estou repetindo palavras delas. Então, na nossa questão de ordem, presidente, tem perguntas que nós lhe fazemos sobre procedimentos. E nós gostaríamos de aguardar a resposta. Com a palavra, a senadora Ana Amélia para contradita dessa questão de ordem. Apesar dessa questão de ordem... Então, para quem reside? Aqui, na minha presidência, não houve desobediência até o momento. Está nos jornais hoje. Pegue todos os jornais, senhor presidente. Pegue todos os jornais de hoje. Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Queria dizer que eu estou surpresa. E... Presidente, senhor presidente Raimundo Lira. Eu vou dar a palavra a Vossa Excelência. Obrigada. A presidência... 1 minuto pela ordem, senadora Vanessa. Obrigado, presidente. Primeiro, eu gostaria de pedir um tempinho a mais, porque eu tenho uma questão de ordem que não é apenas assinado por mim, por outros senadores, um pouco mais longa. Vossa Excelência, é pela ordem ou uma questão de ordem? É uma questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, 2 minutos. Perfeito, mas eu gostaria de pedir a mesma benevolência que foi dada ao senador Ronaldo Caiado, quando fez uma questão de ordem semelhante. Porém, no nosso entendimento, ainda não devidamente tratada por essa comissão. Não por falta de Vossa Excelência não ter respondido da forma contundente como deveria. Vossa Excelência respondeu da forma contundente como deveria. Entretanto, esta decisão não tem sido suficiente para resolvermos graves e repetidos problemas nessa comissão, senhor presidente. A questão de ordem, inclusive, tem um aditamento até. Eu não vou lê-la como um todo, mas algumas partes que diz respeito às notas taquigráficas eu vou ter que ler. Porque essa questão de ordem, senhor presidente, baseado no artigo 48 do nosso regimento interno, ela trata basicamente do papel dos advogados, porque nós entendemos que é de extrema relevância para a nossa democracia, atuando os advogados, em regra, no Poder Judiciário. Quando atua no Poder Judiciário, o advogado faz a prestação jurisdicional dentro das regras próprias pelos juízes e tribunais, de acordo com o Estatuto da OAB.
O processo de impeachment, todos nós sabemos, ele é jurídico, mas político também, por ocorrer fora do poder originalmente com competência para julgar e por ter como juízes nós, os parlamentares. O papel do advogado, entretanto, seja da acusação ou da defesa, ele não é modificado em razão do foro. Limita-se, por dever de ofício e por não detentor de mandato popular, a tratar do que está nos autos, no termo da denúncia apresentada. O que nós temos assistindo nessa comissão especial, senhor presidente? Aqui nessa comissão, por parte se por acaso a empresa que cuidava do Ministério do Planejamento, na época que a testemunha era ministra, era a Consiste. Mas vamos lá, aqui no dia 14 do mês de junho, o que disse a senhora, chama-me muita atenção o fato dessa preocupação reiterada, não só à Constituição Federal, mas à própria Operação Lava Jato. Eu queria lembrar que há vários parlamentares do PT que são citados na delação do seu Paulo Roberto Costa, que foi quem deu o ensejo ao nascimento da Operação Lava Jato. Palavras delas, no dia 14. Mas vamos seguir. No dia 15... Não, senhor presidente, eu estou concluindo. Eu peço, senhor presidente, senhor presidente, Vossa Excelência, eu peço só a benevolência de Vossa Excelência. Eu vou dar um pouco mais de tempo a Vossa Excelência, mas eu quero dizer o seguinte, que essa questão de ordem já está superada. Ela foi decidida ontem pela presidência. Perfeito. Eu vou chegar lá, presidente, se Vossa Excelência me der um pedacinho de tempo. Vou dar mais um minuto. Vou dar mais um minuto a Vossa Excelência. No dia 15, disse o seguinte, ela disse, compreendo a indignação e os protestos dos parlamentares do PT e do PCdoB, no que diz respeito à nossa denúncia, porque, como resgate histórico, é preciso lembrar que o PT não só votou contra a Constituição, mas o PT e o PCdoB votaram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí vai no dia 15, senhor presidente, como Vossa Excelência diz, e eu já estou concluindo, porque eu não quero prejudicar as determinações de Vossa Excelência, eu quero me adaptar às determinações de Vossa Excelência, esse é meu único objetivo aqui. Nós tivemos que, nem daríamos entrada, eu mesmo tinha anunciado e não daria entrada, porque Vossa Excelência tinha decidido. Mas no dia de ontem fizemos um adendo a essa questão de ordem e demos entrada, formalizamos. Por quê? Porque no dia de ontem esteve aqui, Vossa Excelência infelizmente não estava, senhor presidente. Esteve ali, na cadeira da testemunha, o ex-ministro Aldo Rebelo, o ex-ministro, companheiro do meu partido. Ela se dirigiu a ele ontem, depois de sua decisão, dizendo, no entanto, falou algumas coisas, no entanto, agora em junho vieram à tona várias denúncias no sentido de que o PCdoB teria beneficiado com 30% do Minha Casa Minha Vida, que é o programa da Presidente da República. Terminou o tempo de Perguntou a ele, então, presidente, a nossa questão de ordem. Vou receber a questão de ordem de Vossa Excelência. Advogada que representa os denunciantes, e ela é parte como uma denunciante, senhora Janaína, é uma atuação completamente distanciada do exercício da advocacia, seja no comportamento, ações, em palavras. O seu discurso, senhor presidente, se reporta ao que é debatido nos termos, deveria se reportar ao que é debatido nos termos da denúncia 1, número 1, mas não o que ela faz. Ela acusa e responde, senhoras e senhores senadores. Ela acusa, ela responde. E eu tenho aqui algumas apenas, notas taquigráficas, do dia 23 do mês de junho. Não vou ler toda, é muito grande, mas ela disse assim, o meu papel aqui é brigar pelos esclarecimentos que o povo brasileiro merece receber. Não, o papel dela aqui é defender a denúncia, é falar da denúncia. E vou seguir logo para as outras notas taquigráficas, ela agride, senhor presidente, e fala aqui como a representante do povo, faz discursos políticos ao invés de limitar-se a provar o que é papel da acusação nesse processo, que houve cometimento de crime de responsabilidade pela senhora presidente da República. Então, senhor presidente, o conceito, de acordo com o efeito, no dia 23 de junho, após fazer comentários e ilações acerca da prisão do ex-ministro Paulo Bernardo, que acaba de ter
uma decisão acaba de ser libertado. Eu quero aqui cumprimentar, abraçar, já fiz pessoalmente, a senadora Gleisi. Mas veja, no dia 23 de junho, o que a senhora advogada falou? Abre aspas, a defesa tem falado muito do sistema do Ministério do Planejamento, ou seja, que tudo é informatizado, que tudo é estabelecido por termos de parâmetros. E hoje, várias prisões envolvendo a empresa que cuidava do sistema do Ministério do Planejamento. Inclusive, o ministro do Planejamento, na época, em 2009, foi preso. São palavras dela. Eu queria saber, perguntando da testemunha que estava sentada aí, eu queria saber, a empresa que cuida desse sistema, por acaso, é a Consiste? Ela perguntou da testemunha. Não imaginaria que no dia do aniversário, a senadora Vanessa Graziotin vestisse de guerreira e na última sessão desta comissão especial, viesse invocar o regimento interno no artigo 48, sem citar especificamente o que era. Mas vou ao 403, que trata de questão de ordem. Constituirá a questão de ordem suscitável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de 5 minutos, qualquer dúvida sobre interpretação ou aplicação desse regimento. Vossa Excelência já havia dirimido dúvidas a respeito desta questão. Eu estava presidindo ontem e cumpri e segui à risca a determinação da mesa a respeito dessa questão de ordem. A senadora Vanessa, que chegou depois do episódio, entrou rachando, porque estava depondo o Aldo Rebelo, correligionário da senadora, que aqui mereceu todo o respeito de todos os parlamentares, e a advogada da acusação, doutora Janaína Pascoal, foi além daquilo que permitia o regimento. Presidindo aí, alertei e admoestei a advogada antes que o advogado, doutor José Eduardo Cardoso, fizesse a cobrança ou a advertência. Mas eu já havia feito. Então, ele apenas sublinhou aquilo que eu já havia manifestado. Isso está na imprensa, nos jornais de hoje. Então, está resolvido, ela pediu desculpas, a advogada pediu desculpas, foi a tentativa de responder. Estava o assunto, como está neste momento, superado por Vossa Excelência, senador Raimundo Lira. E eu não entendo, e aí imagino que uma senadora tenha que exercer o seu direito e o seu papel com base no regimento interno, com base nas suas convicções. O que nós não podemos, no último dia de sessão, é fazer agressões a quem quer que seja a defesa, seja a acusação, a quem quer que seja. Então, eu quero, em defesa da doutora Janaína Pascoal, que aqui admitiu o erro, porque só quem admite erro é quem pede desculpas. Ela admitiu e pediu desculpas. Então, por que essa